Oi, gente, esse é o ArchiCast número 239. Meu nome é Adilson e a história da arquitetura no final do século XX é cheia de novidades no cenário da arquitetura. E isso aconteceu por conta de vários fatores reunidos: o mundo cada vez mais globalizado, o avanço da tecnologia, os questionamentos filosóficos. Esses são alguns. Junte a isso um toque de ousadia de alguns arquitetos e a busca pela próxima novidade, ou como chamam os americanos, the next big thing. O resultado de toda essa efervescência se dá em uma exposição realizada num dos museus mais importantes do mundo, que busca mostrar uma unidade nos trabalhos de arquitetos que não estavam tão sintonizados assim. Hoje falamos sobre o complexo e controverso desconstrutivismo na arquitetura e, para falar desse assunto, a gente está com o nosso time Pritzker aqui, a gente pode chamar assim, né? São 2 ou 3 anos já com esse time? Deixa eu apresentar então. Está aqui com a gente o Bruno Sarmento. E aí, Bruno, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado mais uma vez pelo convite. Adoro participar aqui com esse time e eu acho que são mais do que 2 ou 3 vezes, hein? Pois é, verdade. Bom, tá aqui também o Caio Dias. E aí, Caio, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Importante dizer que é o time Pritzker, mas que não ganhou o Pritzker, que só comenta sobre o Pritzker, né? Exatamente, um bando de baba-ovo aqui, né? Bom, para conversar com os dois, estou aqui com o Rafa. E aí, Rafa, como é que você tá? Opa, tudo beleza? Olá, Bruno, Caio, obrigado aí pela presença. É um daqueles episódios que a gente fica aqui de espectador aprendendo aqui com os convidados e esse, sem dúvida, vai ser mais um que vou me posicionar dessa forma. Vou dar uns pitacos aqui, mas tô aqui mais para ouvir e aprender junto com vocês aí da audiência. Eu acho que não podia ser diferente começar esse episódio, primeiro para perguntar se vocês acham que é desconstrutivismo ou deconstrutivismo. Depois vocês me dão a resposta. Mas a gente podia abordar aí o que significa esse termo desconstrutivismo ou deconstrutivismo e, de repente, puxar as influências do que os filósofos, do que os arquitetos estavam querendo com esse termo, né? Primeira curiosidade, assim, eu também já me fiz essa pergunta do desconstrutivismo barra ou versus deconstrutivismo. Eu acho que vem porque no inglês seria deconstructivist, né? Então, talvez aportuguesando a palavra, alguns eu já vi escrito deconstrutivismo, mas eu acredito que o termo correto seria o desconstrutivismo. Mas bem, acho que todo mundo que estudou ali durante a década de 90 foi nutrindo uma curiosidade enorme sobre o que era isso, né? A gente começou a ser bombardeado ali com um conjunto de imagens, uma arquitetura que realmente surpreendia formalmente, impactava formalmente, parecia que de alguma forma estava rompendo com todos aqueles paradigmas ou com todos aqueles dogmas da arquitetura que vinham desde o Renascimento, né? Toda a lógica cartesiana, toda a geometria euclidiana, tudo aquilo estava sendo, de alguma maneira, desconstruído. Então, estava sendo desconstruído fisicamente. E gerando uma curiosidade enorme, né? E cada vez, quanto mais a gente estudava, quanto mais a gente pesquisava, parecia que a gente não entendia era absolutamente nada, né? E chegava num momento que você lia alguns textos e falava, esse cara é realmente muito bom, não entendi uma palavra do que ele falou, né? De tão misterioso que a coisa foi se tornando para justificar aquela experimentação. Mas se a gente falar assim, se a gente relacionar, né, a gente tem uma arquitetura que ela surge num contexto pós-estruturalista, né? Ela está muito influenciada por uma filosofia pós-estruturalista e ela surge dessa relação entre essa novidade arquitetônica entendida ali por alguns curadores e por alguns críticos, né, e que foi materializada na exposição Arquitetura Desconstrutivista de 1988, e o interesse de alguns desses arquitetos que estavam na exposição, que foram escolhidos pelos curadores para participar da exposição, pela filosofia desconstrutivista, que é até muito interessante, porque entre os escolhidos, a gente vai abordar isso mais à frente com certeza, dos 7 nomes escolhidos para a exposição, eles não estavam unidos por uma narrativa comum baseada na filosofia, né? Alguns estavam numa experimentação muito mais formal, outros estavam respaldando aquilo, cada traço, cada linha, nessa filosofia que começava a aparecer, quer dizer, que já vinha, na verdade, desde a década de 60, né? Que é a filosofia desconstrutivista, que estaria dentro desse contexto pós-estruturalista. Então, sem querer estender demais, mas a pós-modernidade foi muito pautada pela relação muito direta entre significado, né, entre uma estrutura iconográfica, entre toda uma relação de estruturas básicas supostamente capazes de transmitir significado
E aí o pós-estruturalismo questionava essa relação muito direta e muito estável entre significado e significante, e aí não vou estender demais nessa parte aqui agora para a gente não começar muito complicado. Mas isso estava se rebatendo, essa filosofia, para alguns desses nomes, estava se rebatendo na materialidade dessa investigação na arquitetura desconstrutivista, rompendo com essa relação direta entre significados e significantes que norteou toda a produção pós-moderna depois da década de 60. E o interessante é que o Derrida estava trabalhando essas ideias, estruturando esse pensamento desde a década de 60, mas isso vai chegar na arquitetura como uma influência para esses nomes durante a década de 80 e se materializa fisicamente na exposição em 88. Então, tentei dar um pupurri aqui em várias ideias que a gente vai desenvolver ao longo do processo aí, com certeza. Caio, você quer completar? Não necessariamente sobre a questão da terminologia desconstrutivismo versus deconstrutivismo, mas uma outra questão introdutória que, no meu ponto de vista, faz sentido a gente conversar, ou eu comentar. Na minha visão, e eu sempre digo isso, que a história ela é cíclica, né? E a gente já em algum cast falou sobre a questão do pêndulo. Quando eu fiz uma proposta para fazer um doutorado na Universidade de McGill, no Canadá, e a tese de doutorado era comparação entre Renascimento, Barroco e Rococó e moderno, pós-moderno e desconstrutivismo. E na minha visão, existem muitas similaridades entre esses dois períodos e produções em que esses estilos, ou, no caso, moderno, movimentos, deram de consequência para a arquitetura. E aonde que eu estou querendo chegar? Eu entendo que o mundo estava preparado para ter uma provocação geométrica que veio com o desconstrutivismo, da mesma forma que o mundo estava preparado há quase 500 anos antes, dentro do Barroco, para começar as provocações geométricas que viraram o Rococó. Então, ele na minha leitura, um desenvolvimento geométrico, o Bruno falou muito bem sobre isso, e ele, apesar de, na visão ou a forma como ele se apresenta, parecer ser uma revolução ou uma ruptura, ele também, na minha visão, ele não é. Ele é uma continuidade de todas as questões geométricas que fazem parte da provocação do pós-moderno. Muda-se as geometrias, muda-se o arco para as linhas que se entrelaçam e tudo isso, pegando como referência o construtivismo russo, eu tenho certeza que a gente vai falar sobre isso, e muito apoiada nas ferramentas dos computadores que surgiram, então, né, os primeiros softwares de desenho, CAD ou até em 3D, foi apoiado muito nisso, que possibilitou o desconstrutivismo ser criado, vou usar essa expressão aqui, né? Na minha opinião, o exemplo mais característico disso é o próprio Frank Gehry, que ele é o criador de um software próprio chamado CATIA, que ele utiliza dentro do escritório dele. Ou seja, para ele conseguir fazer a arquitetura dele, teve que se criar um software de arquitetura para ele conseguir chegar na solução geométrica que ele queria dar para os projetos, né? Deixa eu pegar um gancho aqui da fala do Caio, muito interessante. No livro Supermodernismo, do Hans Ibelins, ele usa uma expressão muito interessante, que ele fala que, apesar de uma aparente ruptura entre o desconstrutivismo e a pós-modernidade, na visão dele, o desconstrutivismo é um reverso maneirista da pós-modernidade. Então, relação direta com o que você está dizendo, porque apesar de um posicionamento antagônico para uma apreciação superficial, os temas são os mesmos. Né? Então, assim, eu posso até estar questionando relação significado-significante, mas eu estou tratando dela de uma maneira diferente, de forma maneirista. Né? Eu estou trazendo aqueles aspectos de uma outra maneira, mas o meu tema continua o mesmo, apesar de uma aparente ruptura. Né? Então, essa análise eu acho bem interessante, porque está diretamente ligada a isso que você está dizendo. Né? E ficam até dois exemplos práticos que eu tinha estudado lá atrás,
que é justamente no final do Barroco o duelo entre Bernini e Borromini para ver quem que seria o geometricamente mais complexo, o que faria as obras ou as cúpulas mais desconstruídas. Na verdade, eles pegavam os grandes frontões gregos e romanos e desconstruíam eles ad eterno, né? Então, realmente, essas provocações geométricas aí que o Adilson está mostrando na tela, na minha leitura, é exatamente isso, Bruno. Exatamente isso. Eu vou aproveitar essa fala do Bernini Borromini, que aí me lembrou uma coisa, né? Quando eu estava estudando um pouco mais sobre esse assunto também, né? Ambos trabalham com a mesma matéria, né? No entanto, o Bernini, ele reitera um sistema fechado do barroco, né? Determinado por aquelas centralidades, as formas bem definidas, enquanto que o Borromini, ele já faz uma transformação desses elementos a fim de desmontá-los, né? Então, um exemplo que eu gostava de dar é assim, o Borromini, o Bernini, ele pegaria uma sequência de blocos e montaria esses blocos. O Borromini já pegaria esses blocos e faria modificações físicas e morfológicas nesses blocos antes de montá-los. Mas todos eles partem de um mesmo bloco, de uma mesma estrutura, né? Bem, eu entrei, na verdade, na conversa desse tema aí, mas queria voltar a essa questão que o Bruno colocou da questão temporal. Isso é muito interessante. Eu me lembro de uma professora que falava pra gente: arquiteto não cria conceito, arquiteto só ideage, né? E aí pensar que você já tinha os filósofos discutindo sobre a desconstrução pós-estruturalismo na década de 60, e isso reverbera na arquitetura tempos depois, né? Depois que essas coisas contaminam o pensamento que está refletindo sobre a sociedade como um todo, não está falando sobre forma, sobre estética, né? Deleuze, Guattari, esses caras estavam discutindo a estrutura social, estavam discutindo as formas de organização da sociedade e tal, e depois os arquitetos falam: pô, tô sem ideia aqui, deixa eu buscar uma referência para poder ideagir em cima dessa estrutura que já está posta, né? Então, só voltando aqui, fechando o ciclo com Bernini e Borromini, né? O Borromini era um outsider, né? Ele estava ali com aqueles elementos, mas ele estava desmontando aqueles elementos que eram estruturantes do barroco, que na verdade derivavam aí, como muito essa fala do Caio é muito interessante, derivavam do Renascimento, né? Na verdade, pegar aquele conjunto de formas e elementos e colocar de novo na mesa e jogando todo o legado para trás do gótico, né? Que é uma coisa meio que absurda a gente pensar, né? O gótico teve também uma série de revoluções interessantes para começar com uma estrutura rígida, pura, né? Greco-romana. Bem, eu fugi ao tema do desconstrutivismo, mas acho que é mais para completar um pouquinho essa referência entre tempos e que vão se conectando e na medida em que as histórias vão se transformando também, a materialização disso quanto a arquitetura vai também se transformando, né? A gente tá falando aqui um pouco da contextualização do deconstrutivismo, né, do que a gente vai chamar de deconstrutivismo, mas eu acho legal colocar um pouco o panorama também, o Bruno começou a falar disso, mas tentar colocar sobre o panorama sobre a arquitetura que estava rolando década de 70, década de 80. A crítica à modernidade já tinha acontecido, Robert Venturi já tinha escrito o seu livro, o Bruno até comentou, né, que essa questão muito do simbolismo da arquitetura, isso estava muito em voga, e aí começou a surgir, pelos artigos que eu li, não sei se é uma rivalidade, a gente já descreveu um pouco sobre o que o Tom Wolfe estava falando, né, de como várias vertentes rolaram naquela época. Então você tinha, primeiro, o que veio foi o Venturi, com a sua crítica à falta de história, à falta de referências simbólicas na arquitetura, e ele quis trazer isso. Mas tinha também os arquitetos que viam no movimento moderno, viam que aquilo era importante e tentaram meio que dar uma continuidade. Eu não sei se a palavra é uma continuidade, mas tentaram ali resgatar algo que fosse importante e meio que levar isso a uma certa a um extremo, né, de estudar as formas ortogonais e de até de como havia uma questão de materialidade importante no movimento moderno, extrapolar essa materialidade. E aí a gente pode pegar duas figuras importantes, eu acho que nessa época. Que primeiro é o Peter Eisman, que foi um cara que
meteu o pé na jaca da filosofia, e um outro cara que eu não sei se eu posso chamar de oposto, mas que estava, entre aspas, rivalizando de alguma maneira com essas ideias, né, do supermodernismo, que é o Leon Crier, que junto com Aldo Rossi, com o Vittorio Gregotti, estava numa tentativa de buscar, de buscar um simbolismo mais forte na arquitetura, né? Então, enquanto, digamos assim, o Peter Eisman estava olhando muito para o futuro, ou muito para uma questão filosófica, o Crier, o Aldo Rossi estavam olhando para uma coisa muito histórica. E aí, o que acontece do que eu li, e eu achei super interessante, é que o concurso do Parque de la Villette foi um pouco o auge dessa rivalidade. E aí conta que o projeto do Leon Crier era muito oposto ao que o Bernard Tchoumi, que vai concorrer também, que vai ganhar, do Parque de la Villette, vão ser coisas diametralmente opostas, né? Então, o que acontece é que, com essa rivalidade posta no concurso e com a vitória do Bernard Tchoumi, é como se validasse, digamos assim, um pensamento. É como se tivesse um pensamento ganhado do outro, assim, se a gente pudesse colocar de forma meio tosca, como eu estou colocando aqui, mas esse relato é um pouco de pensar, né, o avanço tecnológico ou pensar o futuro nesse sentido ganhou desse pensamento nostálgico do passado que o Crier estava propondo naquela época, né? Nesse exemplo, nesse antagonismo que você colocou, dá para a gente abordar justamente essa questão do estruturalismo versus o pós-estruturalismo. O estruturalismo influenciou demais o pensamento de algumas figuras, justamente essas que você citou, especialmente o Aldo Rossi, mas influenciou o pensamento do Leon Crier, do Vittorio Gregotti, e que buscava interpretar elementos do passado de maneira historicista, mas entendendo o contexto. Então era uma lógica contextualista. E como é que eu entendi aquele contexto? Encontrando naquele contexto estruturas básicas que podem ser isoladas e reutilizadas de uma forma reinterpretada. Então essa era a lógica que pautou esse simbolismo do período pós-moderno, na visão mais até do Rossi do que do próprio Venturi, porque o Venturi trazia aquela oposição também da baixa cultura, né, do dado comum do cotidiano, de trazer aquele lado lúdico, irônico, e essa mistura um pouco mais jocosa em muitos momentos, né? Mas o Rossi tinha um trabalho muito mais de entendimento daquele contexto, entender no contexto o que ele chamava então do fato histórico, do fato urbano, melhor dizendo, do fato urbano extraindo o tipo, e eu reutilizo o tipo. E o que é o tipo? É uma redução do elemento da estrutura básica reutilizada, algo que ele trouxe lá da filosofia, porque os estruturalistas na filosofia estavam fazendo exatamente isso no texto escrito, né? E extraindo do texto escrito estruturas básicas que são verdades absolutas, vou usar esse termo, nem é o termo correto, né? Mas que são narrativas que estão presentes e supostamente são imutáveis. E se eu reutilizo elas novamente, eu supostamente vou reencontrar aquela relação com o significado original. E colocando esse reencontro com o significado original de uma maneira estratégica, no caso do Rossi, para você fazer com que aquela arquitetura passe a se inserir naquele contexto de uma forma coerente, ou usando um termo que depois vai ficar muito manjado, que é de uma forma harmônica, né? Eu estou inserindo aquilo, utilizando-se de elementos que estão no inconsciente coletivo, que estão presentes naquele contexto, e aí eu vou trazer esses símbolos de uma maneira estratégica, porque são imutáveis. São símbolos, são estruturas básicas imutáveis. Bom, de uma maneira muito simplista, tá? Já faço minha ressalva, que de uma maneira muito simplista, o que a gente vai ter com o desconstrutivismo? Um questionamento dessa relação direta significado-significante. O que o Derrida traz para a sua análise pós-estruturalista? Ele traz essa ideia de que essas estruturas, esses símbolos, eles, quando eu reutilizo-os, eles estão sujeitos à relação com outros elementos do contexto e que esses elementos são errantes. Tanto que ele vai usar o termo différence, né, que seria uma corruptela com a ideia de diferença errante. A cada momento que aqueles elementos reaparecem num novo contexto, mesmo que eu acredite que eu estou usando as estruturas básicas que estavam presentes originalmente, né, e eu passo a reutilizá-las num novo contexto, eu crio uma relação nova e eu não tenho mais como
determinar qual vai ser o significado absorvido daquilo ali. Eu me desconecto do significante original. O significante se desconecta do significado, né? E aí isso questiona toda essa metodologia. Então, por isso que é uma visão pós-estruturalista na filosofia e que esses arquitetos vão trazer para a arquitetura. Então, o Tchumi, por exemplo, enquanto o Krier estava buscando no seu projeto construir toda uma rede de relações com o existente, com os elementos históricos que ele encontra, com elementos que supostamente se dariam de uma forma reconhecida para um observador no contexto atual, mas que estabelece uma construção com aquele passado, com aquela história, o Tchumi já vem com uma postura de conflito, ele já vem com uma postura de caos. Ele cria uma superimposição de sistemas, onde cada sistema trabalha quase de forma independente, né? E ele superimpõe aquele sistema de uma maneira violenta. A gente está vendo aí, a gente tem um sistema de planos, um sistema de pontos e um sistema de linhas. E que, ao invés deles buscarem usando a expressão, o termo que ele utiliza, ao invés deles buscarem uma síntese, que é o desafio do arquiteto, né? O arquiteto, desde o Renascimento, ele busca a síntese. Eu tiro isso, tiro aquilo e construo a razão, uma lógica que amarra o todo. E se aquilo está perturbando essa lógica, ele sai. Então eu deixo a síntese. E isso eu crio, inclusive, uma relação entre função e forma que é muito direta. Eu estou privilegiando a função ou estou privilegiando a forma nesse pêndulo que a gente falava antes aí. O que o Tchumi vai propor? Ele vai propor uma superimposição que, na verdade, cria o caos. E ao criar esse caos, ao criar esse conflito, né, se a gente olha aí, por exemplo, os pontos são as folies, que são esses elementos que aparecem em vermelho, ora com uma função definida, ora só como elementos de marcação dessa estrutura, a gente vai ter folie que vai encontrar um edifício neoclássico e vai se conflitar com ele em choque. Metade da folie vai estar dentro do edifício, metade vai estar fora. Por quê? Porque não há um sistema abrindo espaço para o outro. Há um conflito entre os sistemas. Eles se superimpõem. Então, por isso que os diferentes sistemas aparecem numa desordem visual, porque uma parte está seguindo uma lógica, outra parte está seguindo outra lógica, e dentro de uma relação com a filosofia, o que seria isso? Uma experiência do presente. Uma experiência que ela desconstrói a sua relação de significados e significantes, desconstrói aquele imaginário e te oferece uma experiência do presente. E essa experiência do presente, ela é conflituosa, ela é violenta. O termo também que o Tchumi vai usar. O Tchumi vai falar que essa relação da arquitetura, ela é uma relação violenta. Até na página do livro que ele cita isso, a imagem é uma figura sendo atirada da janela, né? Quer dizer, não é uma relação que busca estabilidade, que busca razão, que busca equilíbrio. Ela busca justamente te forçar uma experiência do presente, aonde você não está construindo relações com símbolos que estão ausentes. Aí eles vão trabalhar essa ideia do ausente e do presente, porque parte do elemento você conhece, parte não. Né? Parte do elemento está ali na íntegra, parte não, porque você está usando um elemento que ele traz uma carga que em alguns casos pode ser reconhecido ou não, né? Mas isso te provoca o desconforto do viver o presente, de estar ali sujeito àquela imersão no presente. Então a gente está até vendo aí na tela a estrutura, né, de pontos que vão se repetindo de forma regular e vão se conflitando com outros elementos que estão ali, né, ou previamente, porque já existiam elementos prévios ali na área do concurso, ou com os próprios elementos do projeto. Né? E aí aquela experiência da surpresa, né? Da surpresa daquilo que te tira da estabilidade. Aí até citando também uma expressão que vai ser utilizada pelo Philip Johnson, né? Que é uma arquitetura, até pelo Mark Wigley, é uma arquitetura que ela se torna um pesadelo se comparada à busca pela razão e pelo equilíbrio que a gente traz desde o Renascimento. Então, desculpa se eu dei uma empolgada, mas assim, para tentar construir essa relação com a filosofia que se opunha a essa visão estruturalista. Então, realmente, naquele momento, a gente tinha uma pós-modernidade historicista em declínio, né, porque ela atinge o seu auge na década de 80. Eu gosto de falar que a Bienal de Veneza de 1980 é o auge da arquitetura pós-moderna, né, o momento onde ela atinge ali o seu máximo e declina muito rapidamente. Né? Então, na Bienal de Veneza de 1980, o Portuguese
organiza, né, faz a curadoria, trazendo a ideia da presença do passado como tema, e aí naturalmente essa abordagem mais historicista, em muitos casos classicista, e depois a gente tem um declínio muito rápido, gerando um interesse para a exposição de 1988, que é justamente a arquitetura desconstrutivista. Então, você cita aí, Adilson, essa questão de um vitorioso. Seguramente, quando a gente chega no final da década de 80, a gente tem um vitorioso. Né? É essa arquitetura que aparecia como uma vanguarda, como pura inovação, como surpresa formal e impacto visual, e aquele historicismo, seja ele mais lúdico ou seja ele mais classicista, ele vai se esvaziando, ele vai perdendo força. Completar isso que o Bruno falou, eu acho que, voltando um pouquinho àquela reflexão que a gente fez antes, apesar desse conflito, desse embate, né, de elementos que cria, de certa forma, essa ideia estética da instabilidade, né, as estruturas são estruturas reconhecíveis. É o grid, né? Ele sobrepõe o grid. Então, a sobreposição de um grid, de um elemento conhecido, existente, é a ferramenta, vamos dizer assim, compositiva. Isso é interessante porque assim, a gente está falando de uma elaboração compositiva, que em termos de procedimento, ela é a mesma. Aí, então, só voltando no Borromini e Bernini, acho que é interessante, porque a composição é a mesma, a diferença é a forma como eles interpretam essa composição, signo e significado, para gerar essa estabilidade ou instabilidade da arquitetura. Não sei se o Bruno concorda comigo nesse sentido. E aí eu acho que é interessante também ressaltar que há também, para e passo, a essa jornada, vamos dizer assim, um avanço e aceitação de outros elementos tecnológicos da arquitetura. Né, o aço, né, outras formas de revestimento, as policromias. Né? Aí eu queria saber do Bruno o que essa evolução também tecnológica possibilitou com que essa, eu não vou chamar esse movimento ou estética, com que essa feição da arquitetura ganhasse popularidade, porque a gente está falando, por exemplo, quando a gente fala de desconstrutivismo, a gente já imagina, né, os planos em vidros, os planos em chapas metálicas cortadas a laser e tal. Fala um pouquinho pra gente como que a tecnologia acompanhou um pouquinho a aceitação dessa estética. Eu vou até fazer um outro paralelo, já que a gente estava trabalhando essa questão do Renascimento como uma ruptura que depois é sucedido pelo maneirismo, sucedido pelo barroco, e é muito interessante como que a ferramenta é determinante da mudança. E aí vem a história do ovo da galinha. Né? Os arquitetos, ansiando pela mudança, desenvolvem a ferramenta, ou o desenvolvimento da ferramenta potencializa a mudança. Né? Então, esse paradoxo aí do ovo da galinha eu acho bem interessante nesse caso, porque foi a perspectiva no período renascentista. Né? A perspectiva, é muito interessante a gente entender isso, que a perspectiva, na verdade, como a gente conhece, a de dois pontos de fuga, ou de ponto de fuga central, ela que a gente chama de perspectiva renascentista, ela é justamente uma abstração, né? A gente não enxerga dessa forma, isso já é pacificado, a gente não enxerga dessa maneira, mas constrói-se uma ferramenta que engana a nossa mente, criando um efeito perspectivo, criando a sensação de profundidade, mas ele só funciona, a perspectiva só funciona, todo arquiteto adora desenhar cubinho, né? A gente testa a caneta na papelaria, a gente fica fazendo cubinho, né? Faz cubinho, porque a perspectiva com dois pontos de fuga, ela funciona muito bem para elementos paralelos e perpendiculares entre si. Se eu tiver que desenhar um elemento que é multifacetado, pode jogar fora, essa ferramenta não serve. Então, o Bruno Zev até explora no próprio Saber Ver, né, como que esse processo foi determinante para construir, então, essas relações paralelas e perpendiculares que criaram aquela ordenação renascentista. E, da mesma maneira, agora, né, na década final do século XX, o desenvolvimento da tecnologia, e aí eu vou tratar mais da tecnologia da criação, tá? Até mais do que da construção, a gente pode chegar nela. Mas da criação, como que a tecnologia, que começa a virtualizar esses elementos, passam a permitir que você desenhasse coisas que eram simplesmente impossíveis de serem desenhadas. Né? Um exemplo que a gente tem, aí a gente está vendo a proposta da Zaha Hadid, né, para o concurso do The Peak, que na época da exposição, eu
até acho que a gente tem que começar a tratar dela aqui, que eu estou citando ela várias vezes, mas na época da exposição, a Zaha Hadid não tinha nada construído, nada construído, ela só tinha desenhos, né? E o desenho, um dos desenhos que ela apresenta é esse projeto, e a gente começa a ver o seguinte, talvez esse nem seja o mais característico, né? Essa relação cubista do desenho que ela explora, né? A gente vê uma relação direta com o cubismo, essa coisa multifacetada. Mas só para ilustrar, quando eu tenho uma geometria euclidiana, quando eu tenho cubo, paralelepípedo, pirâmide, cone, eu tenho elementos que eles são matematicamente conhecidos e representados. No momento que eu tenho um elemento que ele é uma torção de uma forma, que no seu desenvolvimento muda de comportamento o tempo todo. Como é que eu faço uma planta baixa a 1,5 m de altura a partir do zero? Né? O que eu vou representar? Já que a parede no 1,5 m de altura já não é perpendicular ao chão, ela pode estar assim. Pode falar. Por isso que o Gaudí usava maquete, né? Não fazia... Exatamente, porque não tinha jeito de representar aquilo. Né? E tanto que tanto é a abordagem do Gaudí como um paralelo nesse sentido, ela é tão disruptiva, para usar o termo da moda hoje, que ele não deixa legado, né? Quer dizer, a obra dele termina com ele, não tinha jeito de continuar aquilo ali. Né? E nesse caso do desconstrutivismo, essas ferramentas começaram a permitir que você representasse coisas que são construídas tridimensionalmente. Não adianta eu marcar uma parede no chão e começar a subir uma alvenaria. Eu vou romper com essa maneira de trabalhar, porque eu não vou conseguir representar numa planta baixa. Aquilo é tridimensional por excelência. E aí os softwares começam a ser provocados para passar a entregar aquilo que não entregavam na época, porque os primeiros softwares ainda eram essencialmente cartesianos, ainda eram preparados para uma geometria euclidiana. E no momento que chega, né, uma exploração como essa, vou pegar a citação do Caio aí, que é muito interessante, o Gehry, por exemplo, enxergou que o software que melhor representaria o que ele estava buscando não estava na construção civil, estava na aviação. E ele vai buscar o CATIA, né, que é o CAD. CAD, para quem não sabe, né, na realidade é uma denominação de um tipo de programa, né, o AutoCAD, não sei o que CAD, que é Computer Aided Design. Né? Então, os programas CAD estavam começando a aparecer nessa época para permitir o uso do computador para o design. Só que eram bidimensionais, eram cartesianos. Né? A gente ainda pega os programas de CAD hoje, que se a gente usa de forma 2D, a gente percebe, mesmo 3D, eles ainda são muito focados na ideia do ponto, da linha, do plano, sempre dentro de uma geometria euclidiana. O software que o Gehry traz da aviação, ele pertencia a uma empresa de aviação que era a Dassault, ele foi desenvolvido com enfoque na aviação, e o Gehry faz uma parceria com eles e pega o software para desenvolver para arquitetura. Por quê? Porque na aviação, a forma aerodinâmica ela é tridimensional e ela muda de comportamento tridimensionalmente. Né? Ela perde seção e ganha seção em todos os sentidos, não num sentido só. Então ele busca isso, né? Até o Adilson passou ali pelo Guggenheim de Bilbao, que vai ser já bem mais tarde, uma curiosidade interessante, né? Que o Gehry, quando ganha o Pritzker, ele não tinha nem o Guggenheim de Bilbao. Né? Aí também é a história do ovo da galinha, né? Se ele não tivesse ganhado o Pritzker, talvez será que ele teria feito o que ele fez depois, né? Ele ganha o Pritzker em 89 e o Guggenheim de Bilbao é de 90, começa em 91, né? Então ele não tinha nem ganhado o Pritzker ainda. E é interessante, a gente observa como que essas formas que vão se desenvolvendo, elas estão diretamente ligadas às formas aerodinâmicas do avião. Então o desconstrutivismo estava buscando isso? Não, o desconstrutivismo não estava. Ele encontrou nesses softwares uma maneira de desenvolver essa forma e depois no sistema construtivo, que aí eu vou entrar no sistema construtivo, né, é um frame de uma asa praticamente, o que ele cria um frame interno metálico encapado com chapas, que aí elas podem trabalhar igual escama, né? A de cima, a que vem em cima, ela cobre um pouco a que vem embaixo e cobre um pouco a que está na frente. E aí você consegue ter uma escama igual o peixe, né? O peixe, não é à toa que o Gehry é apaixonado pela forma do peixe, tem relações até religiosas aí em alguns aspectos, né? Mas assim, porque o peixe, a escama, ela permite que o peixe faça esse movimento tridimensional e se mantenha totalmente coberto. Porque uma está em cima e na frente da outra. Um em cima, na frente, em cima e na frente, em cima, que é o que ele faz com essas chapas que estão ali.
Então elas funcionam praticamente como uma escama acompanhando essa curvatura. Então o interessante é que o software foi sendo pressionado, né, para passar a entregar aquilo que ele não entregava, e não à toa o Gary criou uma empresa paralela, que não é o seu escritório, que se dedica a esse desenvolvimento e a oferecer esse serviço para outros escritórios há muito tempo e continua se dedicando até hoje, porque ele chegou num amadurecimento tecnológico disso que não servia só para ele, servia para todo mundo, né? Aquilo podia servir para todo mundo. Os detalhes comerciais eu até não sei, não tenho nas minúcias, mas até esse acordo feito entre o fornecimento do software e ele tinha alguns limites. Ó, isso aqui não pode ser utilizado por ninguém durante tanto tempo, até eu amadurecer esse software e tal. E quem quiser pesquisar vai encontrar isso aí. Então, chama Gary Technologies, essa empresa que oferece esse serviço para outros escritórios até hoje. Então, a tecnologia foi fundamental nesse desenvolvimento. E o curioso é que o Gary, quando a gente olha... O Gary queria ser escultor, né? Ele queria ser artista plástico. Ele foi para os Estados Unidos para ser artista... Ele saiu do Canadá e foi para os Estados Unidos para ser artista plástico. Tanto que ele vai para Nova York primeiro, chega em Nova York, acha a galera um pouco careta, fala, essa galera aqui não tá muito na linha do que eu estou buscando, não. Aí que ele vai para a Califórnia, e aí conhece o Frank Stella, conhece outros artistas que trabalham dentro de uma lógica mais próxima do que ele estava buscando, né? E aí ele desenvolve essa estética muito influenciada justamente por esse ambiente artístico, escultural, mas ele enxerga que ele precisa da tecnologia, ele só com a escultura ele não vai conseguir resolver, né? Só com a arte, entre aspas, ele não ia conseguir resolver. E ele investe tudo na tecnologia e consegue extrair os frutos disso, né? Estou citando aqui, Caio, o caso do Gary, você até citou anteriormente aí no desenvolvimento tecnológico, e o desenvolvimento do software para viabilizar isso aí. Então, é fundamental para entender o desconstrutivismo o desenvolvimento da tecnologia para a virtualização, que depois vai virar mais tarde a parametrização com a Zaha Hadid, né, muito na figura do Patrick Schumacher, né, que vão buscar essa lógica da parametrização para permitir criar essas formas tão complexas, ganhando força. E aí a tecnologia hoje vai, com o que a gente tem hoje, engenharia 4.0 e tudo mais, a gente está falando de software para software, né? Nem imprimir o desenho, você não tem que imprimir mais. Você já do modelo virtualiza, da virtualização manda para o corte a laser, do corte a laser a peça vem numerada e monta igual um Lego, né? Então aí a gente, 20 anos, 30 anos depois, isso se torna ainda mais possível. Mas naquela época a digitalização passou a permitir aquilo ali. Voltando à tecnologia e às ferramentas de representação, é bem nítido como a questão da representação muda de lugar no processo projetual. Enquanto as representações bidimensionais, naturalmente, elas estão na origem do processo, lá em outros momentos, a representação digital, nesse caso, entra no meio do processo. E aí, só pegando aquele documentário, né, clássico, que eles fazem, né, como o Bruno falou, né, essa paixão dele pela escultura, eles fazem a maquete numa determinada escala, inclusive para que eles consigam visualizar essa maquete em vídeo, né? Eles pegam o vídeo e passam o vídeo para conseguir ter uma reprodução mais fiel do que essa espacialidade. Depois eles vêm com as ponteiras que vão determinando os pontos, os vértices no espaço. E isso vai transmitindo para o software, né? Então é só uma curiosidade que nesse momento muda de lugar o processo da representação na arquitetura. Ela deixa de ser originária dos processos de proporção, simetrias e tudo mais, e ela passa a ser secundária nesse processo onde a modelagem ela vem em primeiro plano, né? Eu acho que isso é um componente também para ajudar a gente a entender esse movimento. E o documentário, o Sketches of Gary, né? É bem interessante como é que em algum momento, assim, eu falo que eu tenho uma relação de admiração e de pé atrás com o Gary, né? Assim, por um lado, uma admiração de como é que um processo tão diferente ele consegue chegar em resultados espaciais tão incríveis, né? Mas tem hora que ele pega a maquete lá na escala 1 para tal, e aí ele pega um pedacinho de papel, a maquete está lá cheia de coisa amassada, assim. Aí ele pega e tira um amassado do amassado. Aí ele tira aquele amassado, perfeito, agora está perfeito. Aí coloca aquele papel amassado lá de novo, e aí digitaliza aquilo e depois consegue virar espaços incríveis, né? Então, assim, por isso que é uma relação meio de amor e ódio aí. A gente atingiu aqui uma parte da pauta, mas é importante a gente voltar, porque esse termo surgiu por conta de uma exposição organizada pelo Philip Johnson,
que é muito falado, né, que ele organizou lá com Hitchcock a Exposição International Style, que de alguma forma influenciou a partir dali, principalmente a arquitetura americana, vai influenciar outras arquiteturas. E, de novo, eu acho que com essa ideia de também querer fazer um buzz ali, junto com o Mark Wigler, ele organiza a exposição chamada Deconstructivist Architecture. A gente falou aqui das questões filosóficas do que seria o que a gente vai chamar aqui de desconstrutivismo. Mas tem outras analogias colocadas ali, principalmente a analogia que ele faz com o construtivismo, que é que vem não só da arquitetura, mas das artes feitas lá no início do século na Rússia, e de como ele enxerga semelhanças nessas coisas. Aqui estão os quadros que são expostos lá na exposição, aí tem Malevich, se eu não me engano, agora não vou lembrar do outro artista, o Lissitsky, né? E além, né, da questão artística, ele faz analogias também com as arquiteturas, sejam elas teóricas ou que acabou sendo construída por lá. Então ele vê essas similaridades, principalmente numa questão estrutural, de uma assimetria, de uma presença ali dos pontaletes, principalmente, né? Tem essa arquitetura do Chernikov que que eles chamam de fantasias arquitetônicas, de simular, fazer com desenhos alguma coisa que expressasse o regime da época. E com isso, ele, né, através desse catálogo, ele faz essas analogias e começa a fazer não só analogia filosófica, mas uma analogia com que o desconstrutivismo teria como uma referência lá do início do século. Né? Então, e aí com a construção do catálogo e da exposição, isso causa um buzz naquela época. Né? A gente falou muito do Parc de la Villette, mas eu tenho em mente aqui que não só o Peter Eisman, mas o Bernard Tschumi foram os grandes responsáveis por incentivar que a gente vai chamar de movimento ou essa relação mais próxima com os filósofos, né? A exposição é interessante porque é o seguinte, quando se realiza a exposição, né, gera uma expectativa muito grande, porque, tal como lá em 1932, o Philip Johnson novamente estava apresentando para os Estados Unidos um novo estilo, entre aspas, arquitetônico. Né? Mas o próprio Philip Johnson coloca com muitas aspas, porque ele diz o seguinte, olha, não estou trazendo um estilo, ele fala isso no catálogo. Eu estou reunindo aqui, junto com o Mark Wigler, a obra de 7 arquitetos que estão geograficamente espalhados no planeta, não estão reunidos num contexto, então, ou seja, não é New York Five, que tinha acontecido poucos anos antes, né? Então não é uma reunião geográfica, é uma reunião de arquitetos que estão criando formas, rompendo com o conhecido e numa experimentação muito inovadora e que têm coisas em comum. E eles, na curadoria, estabelecem uma relação direta com o construtivismo russo, que aí é um movimento de vanguarda das primeiras décadas do século XX e que virtualmente desaparece, né? Até pelas mudanças políticas do contexto da Rússia na época. Esse movimento ele acaba se extinguindo, né? Esses artistas vão cada um seguir caminhos diferentes e essa estética, de alguma maneira, ela não se torna a estética dominante naquilo que vai se tornar, então, a arquitetura moderna. Né? A gente sabe que, como todas as épocas, as vanguardas estavam lá, cada uma, tentando se estabelecer numa proposta e disputando espaço. Né? E aí o construtivismo russo era uma dessas vanguardas, mas que virtualmente ela não encontra espaço para esse desenvolvimento e ela é interrompida, né? É uma investigação interrompida. E o mais interessante é o seguinte, se a gente for no catálogo da exposição e procurar de trás para frente, frente para trás aí, a relação com a filosofia ela é quase superficial. Não é a temática do Philip Johnson. Ele não está falando, o desconstrutivismo na arquitetura é um resultado, uma aplicação do desconstrutivismo da filosofia. Não, ele não fala nada disso. Esse discurso é do Peter Eisman, né? Exatamente. É um discurso do Peter Eisman, corroborado pelo Tschumi, né, os dois no contexto, aí esses dois estavam geograficamente próximos ali em Nova York, mas que vão respaldar toda essa investigação formal
na filosofia. Mas o Philip Johnson não coloca isso como uma temática importante para ele, na construção da exposição, né? A gente tem que entender que o curador ele tem uma proposta, né? Ele não é uma divindade, ele não tem uma verdade, ele tem uma proposta. A proposta dele, a narrativa dele é que essas formas são derivadas de maneira tardia do construtivismo russo. Ele usa até inclusive essa expressão, que elas são um resultado tardio dessa investigação construtivista das primeiras décadas do século XX. Né? E só para eu concluir essa parte, tem uma narrativa dele muito interessante, né? Eu vou fazer uma leitura rápida aqui, tá? Ele fala o seguinte: seria muito interessante para mim estabelecer um paralelo com 1932. Isso é ele falando lá no catálogo, tá? Apesar de prazeroso, seria declarar mais uma vez um novo estilo, e esse não é mais o caso. A arquitetura desconstrutivista não é um estilo. Não apontamos nenhum fervor messiânico do movimento moderno, nenhum exclusivismo da causa católica ou calvinista. A arquitetura desconstrutivista não representa nenhum movimento. Não é uma crença, não tem 3 regras de observância e não é nem mesmo os 7 arquitetos. Né? Então ele faz ali um paralelo com diversos momentos da história e das exposições do MoMA, dizendo justamente que ele não é um movimento por não ter uma causa, em paralelo ao movimento moderno, que tem basicamente ou você está comigo ou você está contra mim. Né? Aí vem a pós-modernidade, que de alguma maneira também coloca uma visão meio messiânica, né? de uma narrativa arquitetônica. E agora eu tenho gente experimentando coisa nova. Então é interessante o próprio Philip Johnson fazer esse paralelo com o 32 e deixar essa ressalva, né, no ar. E aí, só concluindo, quem eram os 7? Né? A gente tinha aqui o Wolf Prix, né, na época o Cooper Melblau, tá, o Wolf Prix e seu sócio na época, os dois mais quase à esquerda aqui, mais à esquerda o Bernard Tchoumi, né? O Corras, que é um camaleão, está em todas, mas na verdade não é nada, né? Ele estava na Bienal de todas, mas tá Veneza, nenhuma, né? mas está nenhuma. Bienal de Veneza de 1980 ele estava lá, e de pós-moderno não tinha nada, né? Quer dizer, tinha muito, mas não naquela narrativa. Aí tinha Zaha Hadid, né? O Daniel Libeskind, que tem essa figurinha de óculos aí na frente, interessante, ó. O Daniel Libeskind, irreconhecível, né? Aí aqui na direita é o Mark Wigley, né? E aí quem não está na foto? O Frank Gehry não está na foto, o Peter Eisman não está na foto, mas os 7 arquitetos selecionados eram Tchoumi, Peter Eisman, Frank Gehry, Cooper Melblau, Daniel Libeskind, Zaha Hadid e Corras. Né? Eram os 7 nomes que estavam ali trazendo, né, essa experimentação arquitetônica que ele não chamava de movimento, mas que de fato vão deixar uma influência em muito do que vem daí para frente. Né? Até puxei esse gancho antes da gente começar a gravar. Na minha opinião, por mais que o Philip Johnson diga que ele não tem essas aspirações assim, mas eu brinco que o Philip Johnson é o David Bowie da arquitetura, né? Ele é o camaleão também, ele, né, migrou para cá, migrou para lá, ou seja, ele era um mestre do discurso falado e do discurso projetado. Então, sempre que tem uma questão com o Philip Johnson, tem que colocar entre aspas, porque, enfim, nesse gênio dessa orquestra do povo, né? Essa provocação de que não é um estilo, não é um movimento, tem, enfim, algumas aspas aí. Na minha opinião, o movimento, eu concordo que não é um estilo, mas eu acho que é um movimento, porque o movimento, quem diz se ele existe ou não existe é o tempo, né? As pessoas é que vão falar, olha, né, de fato ele existiu ou ele não existiu. E tem uma série de questões que eu falei lá no começo, que fazem com que a obra de todos eles só consiga existir. Uma delas é a tecnologia, que vocês até falaram um pouco sobre isso, e a outra que tem num artigo que eu achei bem interessante do ArchDaily, que não tem nada, não fala especialmente sobre a exposição, mas fala sobre o desconstrutivismo, mas eu acho que tem bastante a ver com a exposição, porque a gente vai entrar em detalhes aqui da exposição, é que do lema do modernismo, a forma segue a função, em vez dele ser completamente abandonado, ele não é 100% abandonado, porque a função permanece. O que existe é a brincadeira geométrica na forma, diferente de algumas questões do pós-moderno, em que a própria função era deturpada
totalmente em detrimento de outras questões teatrais aí, né? E não é o caso, na minha opinião, no desconstrutivismo. Existe sim alguma preocupação de funcionalidade, existe também uma provocação geométrica, isso, o exemplo que o Bruno estava falando do papel dobrado no Sketches of Gary, né? É uma provocação de como fazer esse espaço ter, daí voltando para o contraponto Renascimento e Barroco, como ele ser mais teatral, como ele ser mais evidenciando escalas, evidenciando materialidades, no caso das placas de titânio, por exemplo, nas fachadas do Gary, e assim, né, nesse sentido, mas sempre conservando a função. Isso é geometrias imprevisíveis conservando a função. E até certo ponto, isso não deixa de ser, e aqui pegando um exemplo que não participou da exibição, mas que, na minha opinião, tem muito de desconstrutivismo, que é uma questão até de brincadeira, assim, né? Começa a ter uma diversão que existe muito na obra do MVRDV, por exemplo, e de todos aqueles que vieram depois deles, né? Mas na minha leitura tanto a exibição quanto o que eles colocaram no mercado, porque querendo ou não querendo, né? Uma exibição no MoMA chama a atenção de todo mundo, né? E é inevitável que depois dessa exibição o mundo inteiro coloca uma lupa enorme sobre as obras desses arquitetos, né? E a gente tem inclusive outros nomes. Eu também sempre gosto de comentar isso, que o curador ele acaba criando o seu recorte, né? Então ele define o seu recorte. E se o recorte era formal, não era geográfico, não era metodológico, não era conceitual, e sim uma experimentação e resultado formal, a gente tinha o Morphoses, na época, com Tom Main, que estava fazendo uma investigação fantástica na Califórnia. Tinha o Eric Oemos, também na Califórnia, experimentando coisas até, em certo sentido, até mais provocativas em algum momento, abrindo um pouquinho o recorte, né? Você pegar o Miralles, que a gente poderia fazer um paralelo com o Gaudí, que a gente citou antes, né? De uma obra muito quase que idiosincrática, né? Uma coisa que é ele e era só ele fazendo aquilo, mas que se a gente for usar como critério a ruptura com a geometria e essa investigação, tem uma relação direta. E todos eles estão na mesma época. Então, apesar de a gente ter 7 nomes ali, a gente chegaria fácil a 10, 12 que estavam também com a mesma investigação, mas nenhum deles vai ganhar, neste momento, a projeção que a exposição dá. E é interessante que, como eu comentei, a Zaha Hadid não tinha nada construído. Ela tinha uma investigação muito gráfica. E é até interessante os desenhos da Zaha Hadid para o Parque de la Villette. Se você compara os desenhos dela com os trabalhos, com os desenhos, por exemplo, do El Lissitzky e de outros do construtivismo russo, aí a gente vê como que o curador enxergou a relação. Assim, era exatamente a mesma coisa, não em termos de resultado projetual, mas em termos de investigação dessa ideia. Olha esse desenho e compara com as telas que a gente estava vendo lá de 1910, 1920. Né? Isso aí é o projeto dela. Né? Só que lá a gente tinha um desenho abstrato e aqui a gente tem um projeto de arquitetura. E quando a gente pensa em matriz estética, né, em comparar matrizes estéticas, onde uma coisa influenciou e levou a outra, eu não tenho dúvida que a Zaha Hadid bebeu nessa fonte. Né? Não tem nenhuma dúvida que ela estava bebendo nessa fonte. Mas os outros não. Né? Alguns outros ali, o Tchumi bebeu na fonte do construtivismo, com certeza. Né? Mas outros, o Gary não me parece ter buscado no construtivismo a sua referência formal. Mas todos tinham como união aí essa ruptura com uma maneira conhecida de se fazer arquitetura até então. Isso aí é o projeto, né? A gente vê ali o limite do terreno, olha o que era graficamente falando. E o que ela tinha era isso, são desenhos, né? Desenhos. Ela não tinha obra construída. Isso que você está falando, Bruno, tá me levando a uma pergunta aqui para vocês. Você citou Miralles, e aí eu lembrei dos desenhos do Miralles, né? Os desenhos do Miralles são encantadores, e eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com a Benedita Tagliabue, e ela mostrou os papéis todos de quando eles estavam projetando o mercado de Barcelona, né? A quantidade de desenhos que eram feitos, e que ela chamava aqueles desenhos, não de desenhos, ela chamava aquilo lá de... tentar lembrar a palavra que ela usou, mas algo como linhas de força e tal. E, na verdade, isso nos remete a uma palavrinha que a gente não falou até agora, que é a questão do diagrama, né? Que é você poder trabalhar numa escala de representação em pensamento que foge à precisão, dado essa necessidade de rupturas formais, clássicas e tudo mais.
A gente pode dizer que talvez um dos grandes legados desse movimento, já que a gente está assumindo que é um movimento, é ter introduzido no processo projetual contemporâneo a importância desses diagramas, a importância desse pensamento abstrato, quase que menos formal e mais abstrato das forças que compõem um projeto e tal. Vocês veem na história, em um outro momento, que esses diagramas tiveram tanta força como eles têm agora, por exemplo, né, nesses processos de projeto desconstrutivista. A gente pode entender que talvez um grande legado seja a força dessa forma de representação? Na minha opinião, Rafa, não necessariamente o diagrama. E por que eu defendo essa tese de que é um movimento? Porque ele existe até hoje. Não só porque os arquitetos ainda estão vivos, mas porque existem outros arquitetos que estão levando essa linguagem adiante, né? Ou esses pensamentos, ou esses nortes adiante. Eu não diria que a questão do diagrama per se é um legado claro disso, mas com certeza um legado claro disso é o fato de a gente inserir no processo de projetação o caos. E quando eu digo caos, eu não quero dizer da loucura, né, enfim. E aqui existem inúmeros escritórios que utilizam isso de formas diferentes. Eu estou falando de inúmeros escritórios dentre os 7 aqui. Eu vou focar na exibição, porque senão a Dilson vai brigar que a gente está saindo do tema da exibição de novo. Mas, por exemplo, o City Edge do Libeskind, ele aborda questões dos eixos e que isso é uma coisa que permeou e ainda permeia a obra dele de uma forma muito interessante. A sobreposição de eixos com, não sei se a palavra é tonalidades ou com forças diferentes, e essas forças são representadas por espessuras ou por materialidades ou questões diferentes, né? Aqui, inclusive, fazendo um gancho, a gente fez o cast sobre o Museu Judaico em Berlim. Então, quem não ouviu esse cast, fica lá. Daí fica um parênteses aí para dizer qual que é o número do cast. Um outro exemplo é, por exemplo, Rem Koolhaas. Rem Koolhaas, na minha opinião, ele introduz o caos na forma da informação. Eu estou inserindo dados e o que sai enquanto arquitetura é uma consequência ou uma resposta da quantidade de dados que eu coloco. E aqui faz muito sentido, apesar de muitos arquitetos terem saído do OMA pela criação da AMO, né, que é o braço de pesquisa irmão da OMA, né, Joshua Prince Ramos, que era o grande arquiteto norte-americano deles, que foi fundar o Rex em Nova York, saiu justamente pela questão da criação da AMO. Ele diz isso com todas as palavras. Mas a AMO era justamente o braço do OMA que trazia informações para eles ficarem jogando essas informações no processo projetual e daí ver o que sai, né? E a forma, de novo, estava totalmente em segundo, terceiro plano disso, né? E é justamente porque a forma está em segundo, terceiro plano é que eu acho que o diagrama não é tão importante quanto a inserção do caos. Só para me fazer entender, né? Quando eu digo caos, eu quero dizer não ter uma preocupação clara, por exemplo, com o moderno, de preocupação com o sol, com o vento, com a rua que passa na frente, mas é me preocupar com aumento da população nos últimos 10 anos, sabe? Coisas futuras. No caso do Koolhaas, número de rotas de avião que sobrevoa o terreno, né? Perfeito, exatamente. E aí ao infinito, né? São questões realmente que vão até em pontos que a gente não consegue pensar. Só não contrapondo, mas dando um outro ponto, né? Mas eu entendo justamente que o diagrama é justamente a ausência da forma, né? A forma como a gente entende ela latinamente de venustas, beleza, né? Inclusive tem até um texto interessante do Koolhaas que ele fala a diferença form versus shape, né? Que a forma, por que não a arquitetura não pode ser feia, né? Então, e ele começa a descrever sobre isso e tal, e aí, de fato, na verdade, conectando as duas ideias, cara, que o diagrama, na verdade, era um dispositivo, um requisito para fugir dessa forma latinizada e romântica da beleza, da Venustas, né? E, na verdade, a forma era a forma do caos, né? É justamente a forma do caos. E aí, só para a gente puxar para os filósofos, eu tenho o livro que eu adoro, que é a filosofia do Deleuze e Guattari. Eles fazem uma imagem muito bonita disso, né? Eles falam que assim, todo processo
de pensamento e tal, ele não necessariamente está falando de arquitetura e tal, é o mergulho nesse caos, né? E a racionalidade, ela vem como uma espécie de plano, eles chamam de plano de imanência, né? É como se você traçasse um plano nesse caos, nessa loucura, e que essas loucuras elas eram projetadas nesse plano. Aí você tirava o plano e isso dava um resultado. Eu tenho certeza que essa fala deles, de alguma maneira, incentivou aí os arquitetos a fazerem essas sobreposições, das superimposições, tirar um resultado plástico que não necessariamente estava vinculado a venustas, né? Mas sim estava vinculado a uma representação de uma realidade mais complexa e tal, não sei. E fazendo um outro gancho, não sei se vocês falaram sobre isso, mas é importante também contextualizar, sempre voltando para a exposição, contextualizar o mundo no final da década de 80, né? A década de 80, mundialmente conhecida como a década perdida, né? Onde a gente teve toda a pujança da década de 70 e depois de toda essa pujança veio um período de complexidades, dificuldades, etc. Até fiquei me perguntando em que mês que foi a exposição, porque em 88 já começam as rupturas da União Soviética, que vão ter a consequência na queda do Muro de Berlim em 89, mas em 88 já tem as primeiras questões, né? É junho, de 23 de junho a 30 de agosto. Então, se eu não me engano, já tiveram aquelas primeiras questões iniciais em Moscou, lembrando que, então, nesse período, os Estados Unidos ainda estavam em Guerra Fria, né? Então, é sempre importante colocar isso como uma contextualização histórica, porque essa introdução, ou a palavra em inglês é embrace, né? Não é abraçar, é permitir a entrada desse caos, é justamente porque a sociedade naquele período era uma sociedade que estava numa situação complexa, e principalmente a cidade de Nova York. Existem muitos documentários arquitetônicos e urbanos que falam do problema de segurança, urbanismo e etc., que era a cidade de Nova York final da década de 70 e quase toda a década de 80, né? Que é antes da revitalização da imagem de Nova York, né? Isso vem tudo depois. Lembra do Warriors, né? Clássico, né? O filme Warriors. Warriors era das brigas de gangue, né? Isso aí. Das brigas de gangue, E aí, só que curioso, né? A nossa instabilidade era constituinte, né? Em 88 a gente estava elaborando. Mas por isso, até uma parte rapidinho, sem querer fugir ao tema, né? O pessoal Adilson vai ficar bravo comigo. Mas por isso que no Brasil, essa instabilidade se materializa na abertura democrática com a pós-modernidade. Com a possibilidade da experimentação, do lúdico, daquela ruptura com a seriedade, né? Aí que a gente fala de como é que o momento é absorvido de uma forma distinta, né? O mundo estava, num certo sentido, migrando para uma outra coisa, mas a pós-modernidade do Brasil ela vai ganhar força justamente da década de 80 para frente, enquanto no mundo foi até a década de 80, porque ela materializava aquilo que a redemocratização trazia e, por motivos diversos, a arquitetura moderna acabou associada àquilo que estava sendo rompido naquele momento, né? Que vai até a década de 70, no caso do Brasil. Né? Mas o que eu ia comentar da questão do diagrama, que o Rafa falou, é bem interessante. Assim, a gente pode usar o termo diagrama. Eu vou pegar um termo que o Eisman usa. Ele fala que a arquitetura dele, e a arquitetura desconstrutivista, é a arquitetura do process, é a arquitetura do processo. E o que é o processo? É a sequência de fatos que levam ao resultado do projeto. E essa sequência, ela não é uma sequência de síntese, ela não é uma sequência de exclusão, ela é uma sequência de superimposição. Então, por isso que os grids, aí o Biocenter, por exemplo, que está aí na tela, né, ele é um exemplo pioneiro do Eisman, né? O primeiro projeto, para alguns, o primeiro projeto desconstrutivista construído é o Exner Center, também projeto do Peter Eisman, é onde ele materializa essa investigação de uma forma muito relacionada com a filosofia. Ele embasa muito na filosofia essa experimentação. E esse projeto que está na tela não foi construído, mas foi também um dos seus primeiros projetos com essa investigação desconstrutivista. E aí a gente vê como que há uma soma de sistemas. Né? Se a gente falar em diagramas ali, a gente tem uma sequência de edifícios paralelos. Eles estão ali, né? E aí depois há uma superimposição com outros eixos.
que vão gerando caos. Então o edifício, um determinado ponto, aquele bloco vai ser atravessado por outro bloco. Se eu tivesse uma lógica de síntese, eu ia ter que parar um para seguir o outro. Eu ia escolher quem segue. Esse para e esse segue. E o que o desconstrutivismo faz é forçar esse caos. Eu gosto de citar para os alunos o seguinte: quem já jogou vareta, né? Vareta você solta na mesa e do jeito que cair, caiu. Então tem coisa que sai para lá, tem coisa que sai para cá e tudo mais, e depois o seu desafio é tentar tirar aquilo lá. Mas em determinado momento, essa lógica projetual, ela traz um pouco isso. Eu vou pegar vários sistemas e vou superimpor. O que bater, bateu. O XD Center, por exemplo, tem 3 eixos que se encontram numa escada, e no meio da escada você vai ter um pilar, né? Porque o eixo que traz o grid, que atravessa o edifício inteiro, passa na metade da escada. Então, e aí é onde a questão da função que o Caio comentou, ele não escolhe um ou outro, ele deixa a função e, ao mesmo tempo, deixa que aquele elemento se conflite com aquilo, né? Não é uma lógica de, se é uma escada, eu não posso ter um pilar no meio da escada. Não, o pilar faz parte de outro sistema. E esse sistema traz aquelas relações com a filosofia, que é a ideia da presença, da ausência, do que está ali, do que se conecta com o que não está ali, e, ao mesmo tempo, essa experiência do presente. O conflito com o inesperado te força uma experiência do presente. Então, até quando o Rafa falou do plano, né, eu acho que o plano está diretamente ligado a isso, a essa ideia de você, no caos, forçar uma experiência do presente. Você faz um recorte naquela experiência do presente. E aquilo te traz não uma relação com signos, não uma relação com aquilo que você traz no seu inconsciente coletivo, mas te desconecta desconstruindo isso tudo e te forçando a reconstruir naquele momento. Te forçando a reconstruir de uma forma instantânea naquele momento. Então, por isso que o plano, eu acho que traz exatamente isso. Eu coloquei o plano e tirei. Então, aquele momento está ali, daquela maneira, né? Voltando à comparação lá do começo, claro que devido às diferenciações temporais, que é exatamente a questão teatral, que não tanto a arquitetura barroca, mas o urbanismo barroco tinha, e do barroco final do barroco para o rococó. Quem teve a oportunidade e quem não teve, recomendo que faça isso, saia andando nas ruas de Roma. As ruas de Roma são extremamente estreitas, predinhos um do lado do outro, 3, 4 metros de distância, e de repente aquilo se abre para uma perspectiva que dá para uma catedral, etc. Isso é tudo meticulosamente planejado, urbanisticamente falando, para ter o efeito do teatro, o efeito da escala, o efeito da luz, tudo isso. Ou seja, são as mesmas estratégicas acontecendo, utilizando a ferramenta da tecnologia 500 anos depois, né? Perfeito. Ali, o XNECent está até na tela ali, ó. Aí a gente vê os conflitos, né? Como que os sistemas se conflitam, né? E ele pega os vários eixos e elementos do entorno. Isso é um campus, né? É um campus universitário. Então ele pega eixos de circulação de pedestre, eixos de circulação, eixos de construção da estrutura urbana do entorno, conecta aquilo tudo e aonde aquilo se encontra, né? E aí tem até uma relação de presença e ausência, né? Que é aquela construção que existia, que era um castelinho, né? E ele deixa fragmentos daquele elemento que já existiu ali e não existe mais. Aí então ele vai no ápice da experimentação que depois ele mesmo recua um pouquinho, a coisa vai migrando para outro lado, né? Só antes, o Adilson, falar rapidinho, tem uma foto que eu tirei em La Villette, que é a rampa de uma folia e cai direto numa árvore, assim. Aí eu mostro essa foto para os alunos, né? E falo assim, se vocês fizerem isso, vocês acham que vocês vão levar pau na disciplina ou não, né? E a acessibilidade, não sei o quê. Depois eu mando a foto para Dilson para ele colocar na apresentação. Eu brinco o seguinte, momento reprovação em PA. Uma coisa que eu acho que é importante salientar, que o Bruno insistiu e eu acho que é importante, eram arquitetos que não tinham grandes encomendas, que estavam fazendo seus primeiros trabalhos e de alguma forma a exposição os catapultou e a gente pode, eu acho que quase todos eles ali se transformaram depois no que a gente vai chamar de Star Architects, são os arquitetos aí na crista da onda. E é exatamente a época que eu estava estudando, e o Rafa também, que esses arquitetos estavam muito em voga, muito em voga. E aí já tinha acontecido, né, a exposição de construtivismo e arquitetura acontece na década de 80, e eu estava estudando lá no final da década de 90, 2000, e eles já estavam super famosos, e assim, chega um pouco atrasado aqui, né,
aquela coisa de pegar aquela Domus naquela livraria específica, de ver os trabalhos. Então, depois disso, eles ficaram extremamente famosos, e como o Caio falou, né, eles continuam colhendo frutos da fama deles, né, fazendo ótimos trabalhos por um lado, outros trabalhos mais polêmicos para outros, né? E inclusive se hoje, né, desde aquela época, se questiona, né, se a importância que é dada a eles daquela época, né, surtiu frutos positivos para o mundo da arquitetura, assim, né? Que hoje a gente tem outras discussões, né? E eu acho que tem até uma consequência direta no Prêmio Pritzker, por exemplo, né, que veio com o Philip Johnson, depois Niemeyer, estavam laureando os arquitetos que ali mereciam por conta da ancianidade ou do trabalho conjunto à obra, e vieram esses arquitetos e tomou de assalto o mundo da arquitetura, literalmente, né? Bom, é interessante mesmo, aí também vem aquela história da causa ou consequência, né? Porque dos arquitetos que estavam lá, o Gehry era o que talvez tivesse um pouco mais de projeção naquele momento construído. Por quê? O Gehry vai ganhar o Pritzker logo depois da exposição. E, por mais incrível que pareça, se a gente sentar com qualquer interessado por arquitetura hoje e pedir para ele listar as obras do Gehry, todas que ele vai listar são posteriores ao Pritzker. Todas. Menos a casa dele, talvez. Mas o Walt Disney Concert Hall, o Bilbao, que foi o divisor de águas na carreira dele, todos eles vão ser projetos posteriores ao Pritzker. A exposição é 88, na sequência ele ganha o Pritzker. Então ele, sem dúvida, é uma figura que já tinha essa projeção. Os outros tinham um trabalho muito mais experimental e muito, o Weissman, por exemplo, um trabalho muito que vinha de um respaldo acadêmico muito complexo, todas as obras com investigações muito complexas, e é interessante que a casa que o Weissman apresentou, ou que foi selecionada pelos curadores da exposição New York Five, uma das casas, que é justamente a casa onde ele experimenta lá atrás essa investigação desse construtivismo pela primeira vez. Né, que a casa é um cubo, ele é muito fascinado pelas ideias do Terrain, muito fascinado pela ideia da Casa del Fascio, né? Ele desconecta o cubo, torce e encaixa de novo. E ao fazê-lo, vão surgir situações inusitadas. Vai ter parede que vai bater no meio de porta, vai ter janela que vai atravessar volume, né? Mas e a investigação dos grids, né? Da sobreposição de grids, mas que ao invés do grid do Terrain, que segue a lógica cartesiana, ele começa a flertar com esses grids com ângulos aleatórios, com ângulos que não estão no esquadro, né? Eu brinco que não está na prancheta, nem o esquadro vai te atender, porque são ângulos que nem ele sabe quais são. 22,53 que encontra com 15,17, não importa. Eu não estou buscando a razão nisso, eu estou buscando justamente explicitar o caos, né? Então o Weissman tinha lá o seu histórico, o Kohlhaas estava construindo o histórico dele nessa época, mas já era uma figura de proeminência. Copen Melblau muito experimental. A Zaha Hadid praticamente só tinha desenhos, e o Tchumi e Libeskind estavam vindo numa trajetória, mas olha que interessante, que a gente fala da causa ou consequência. Então foi a exposição que os projetou. Não, na verdade, ou não vou dizer não, mas vou deixar a interrogação. Na verdade, os dois vão se projetar ganhando concursos. E concursos, o Tchumi com o Parque de la Villette e o Libeskind com o Museu Judaico, todos os dois posteriores à exposição, né? E aí se projetam de uma maneira incrível, né? E vão virar esses Star Architects, né? E que já refletem um outro momento, quando a gente pega no aspecto sociopolítico, que o Caio bem citou, né? A gente tem que contextualizar. Eles vão se projetar na década de 90, que aí sim é a década de fim da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, a vitória do modelo democrático liberal capitaneado pelo modelo norte-americano. O Fukuyama vai falar em fim da história, quer dizer, fim da história. Essa história que narrou o século XX acabou, agora a gente está indo para uma realidade nova, e uma realidade promissora, apesar do medo do bug do milênio, né? Que o mundo ia acabar no bug do milênio, mas quem dera se o medo fosse só esse. Quem dera se o medo fosse só esse. Havia um otimismo, havia ali toda uma expectativa do que a gente podia fazer em termos econômicos, das grandes corporações que bancavam essa história toda. O Guggenheim de Bilbao, iniciado em 91, fica pronto em 97, uma verba
bilionária, mas que coloca Bilbao no mapa, né? Ninguém sabia onde é que ficava Bilbao, de repente aquele Star Architects, aquela arquitetura de celebridade, coloca uma cidade no mapa, todo mundo queria conhecer Bilbao, né? Então, é um outro momento, já é um momento que materializa essa nova perspectiva do século XXI. E aí essa arquitetura inovadora a esse ponto, ela trazia essa vanguarda. Mesmo no final da década de 90, a gente já tem uma reação a esse excesso aí. No final da década de 90, a gente já vai ver outras exposições no próprio MoMA que começam a mostrar que isso aí já estava, que tinha errado no ponto. Isso aí foi muito, né? Mas a estética disso tudo, o que aquilo resultava, transmitia muito mais esse futuro que se apresentava muito promissor, até o 11 de setembro de 2001, né? Que aí todo o otimismo, né? Que, como diz o Rafa, quem dera fosse só o bug do milênio, quem dera fosse só o computador do banco, que não tinha 00, né? Quando chegasse no 99, ele ia zerar e o dinheiro do mundo ia se perder, né? Era a preocupação do bug do milênio. Mas as coisas se mostraram bem mais complexas, bem mais densas do que você acreditava, né? Respondendo a tua pergunta, Dilson, eu vou dizer não sei se eu vou responder a tua pergunta, enfim, mas apesar de todos os pesares, e é muito fácil a gente hoje olhar para trás, mas eu acho que foi necessário haver, depois da exibição, todas essas catapultadas aí que esses arquitetos tiveram. E é sempre interessante dizer, né, um projeto dessas escalas, como esses arquitetos fazem, são projetos que levam 5, 10 ou até mais anos. Então, logo depois da exibição, eles receberam comissões que foram ficar prontas justamente no final da década de 90 e assim por diante. E eu acho que elas são necessárias até para chacoalhar o status quo e provocar a pensar coisas diferentes. E se elas não fossem interessantes, ou se o que eles estavam pensando ou estão pensando não fosse interessante, eles não estariam fazendo projeto até hoje, né? Talvez um ou outro arquiteto ou um ou outro projeto a gente acha que sejam desnecessários ou alguma coisa desse tipo, mas no conjunto eu acho que eles trazem algumas coisas interessantes, tipo, não sei, bloco de uma cidade como de um grid muito rígido, de repente você tem uma obra completamente orgânica lá no meio, né? É interessante, é bem interessante. Da mesma forma, por exemplo, como os edifícios de Mies van der Rohe causavam uma surpresa muito grande quando inseridos numa Chicago que só tinham edifícios neogóticos e coisas do tipo. Né, essas comparações eu sempre acho legais. Tem algumas que eu acho que passam do limite. Por exemplo, o último projeto do Gehry em Arles, que se eu não me engano, que é a cidade da França, que é o prédio mais alto da cidade. É uma cidade, uma vila, basicamente, e tem um mini coliseu na cidade, ou seja, ele é um prédio completamente diferente de tudo que existe ali. É necessário, não é necessário? Aí, enfim, não fui eu que paguei o projeto e nem que paguei a construção, né? Mas, na minha humilde opinião, eu acho que esses espaços internos são muito legais, mas essa parte externa nem tanto. Por outro lado, devo dizer que a Fundação Louis Vuitton em Paris é um dos projetos mais sensacionais que eu já entrei na minha vida. Vou pegar o gancho da Louis Vuitton, né, que é, para mim, o projeto mais interessante do Gehry, pela complexidade espacial de dentro e fora, né? Você está debaixo das pétalas, mas fora dos volumes, você está em cima do volume, fora da pétala, você está no subsolo, naquele espelho d'água que você está meio dentro do edifício, meio fora do edifício. Então essa complexidade espacial é fantástica. Mas olha que interessante como é que a gente está vivendo um momento de mudança novamente, né? Todos esses arquitetos continuam trabalhando até hoje, né? Assim, a Zaha Hadid faleceu, mas o escritório está bombando. O Weissman talvez hoje já não tenha essa produção, até pela idade e tal. O Gehry também, por falar em idade, o Gehry tá buscando o Niemeyer, né? Daqui a pouquinho ele vai superar o Niemeyer trabalhando com 100 e tantos anos. Mas o que eu acho interessante, o que mais me chama a atenção é o seguinte, naquela década de 90, entender a relação com a filosofia era um verdadeiro enigma. Era um enigma, né? Vou me resumir a minha insignificância,
já gastei horas e horas para buscar essa compreensão instrumental, que é o máximo que eu vou chegar, né, o suficiente para entender a relação disso com isso, e basicamente isso, e como que isso dominou a narrativa. Né? O Wiseman, ele vinha com publicações desde a Oppositions, né? A Oppositions termina na década de 80, começa a revista N, que aí continua a publicar tudo isso que ele estava investigando e publicando o livro. Ele chega a ponto de chamar o Derrida para ser coautor da proposta dele para o Pacto de La Villette. O Derrida é coautor do projeto. Né? Então, essa densidade com a filosofia muito grande e que, de repente, na década de 90 começa a esvaziar. Começa a esvaziar. E hoje a gente tem eles fazendo basicamente a mesma coisa, mas ninguém cita mais a filosofia desconstrutivista. Né? Então, o legado formal e o legado metodológico se sobrepôs na minha visão, né? Porque foi, inclusive, o sinal dos tempos. Né? Assim, o pêndulo que você bem citou, ele saiu da abstração da modernidade lá na década de 60, buscou trazer para o universo da arquitetura aquilo tudo que tinha ficado de fora, sociologia, antropologia, história, geografia e, em especial, a filosofia, e tudo isso entrou de maneira a contaminar toda a produção arquitetônica. Então, tudo que aconteceu durante a pós-modernidade foi buscando reencontrar essa relação. O desconstrutivismo como esse reverso maneirista que critica, mas continua trabalhando com as mesmas coisas. E aí, depois, quando a gente chega nesse final da década de 90, isso se esvazia, ninguém fala mais disso. Né? O início dos anos 2000, essa produção bombando e ninguém fala mais disso, ninguém cita o desconstrutivismo, a Zaha Hadid produzindo, a parametrização é isso ou aquilo, mas a temática do desconstrutivismo ficou para trás em termos de filosofia. Tanto que o termo desconstrutivismo já não é utilizado hoje para falar desses arquitetos. É no meio acadêmico, né? No nosso meio crítico acadêmico a gente usa o termo, mas ninguém vai falar hoje o arquiteto desconstrutivista Frank Gehry ou o arquiteta desconstrutivista Zaha Hadid, ninguém vai falar, porque o que ficou foi realmente um legado de processo, de projeto, de forma, né, que se sobressaiu e realmente está influenciando demais até hoje, e esses temas todos que a gente falou, mas há um esvaziamento, né? Há um esvaziamento teórico, há um esvaziamento de justificativa, de respaldar que vai acontecendo ali, e até chegar num ponto que a própria revista N do Wiseman é extinta. Quando chega em 2000, nem a revista N não tem mais, acabou, isso não justifica mais. O Wiseman, inclusive, escreve sobre isso, ele fala, olha, não justifica mais essa narrativa ou essa teoria crítica, né, como alguns autores vão chamar. A teoria crítica se esvaziou. Eu não tenho mais essa teoria crítica, eu tenho outras abordagens. E qual abordagem que vai se sobressair? A abordagem do caos à maneira do Corrêa que a gente estava falando. É o diagrama, que não é o diagrama óbvio, mas são aqueles inúmeros diagramas que estão muito mais ligados à realidade concreta, mesmo que ampliada, do que ao embasamento teórico e filosófico que ficou lá no século XX. Né? Aquilo ficou lá no século XX. Hoje é um conflito com a realidade. O Corrêa vai falar, né? A realidade já é complexa demais para a gente trazer coisa de fora. Né? A realidade já é complexa o suficiente. Né? Mais e mais, o mais é mais, ele vai falar. Né? A frase dele, em contraponto ao menos é mais e mais, o mais é mais. A gente está cada vez lidando com mais coisa, mesmo só lidando com a realidade. Então, esse legado todo formal ficou, esse legado tecnológico ficou, e, só para eu concluir, o que eu ia citar é o seguinte, o Gehry, apesar de ter feito um projeto incrível, talvez o melhor da carreira dele, a repercussão desse projeto, para não dizer que foi pouca, foi ruim. Né? O parisiense questionou que está em Bois de Boulogne, que está onde não devia estar. Só também contextualizando, Bruno, importante, Bois de Boulogne é para Paris o bairro das prostitutas e, enfim, não é um bom lugar, né? Exatamente. E num local aonde e ele está dentro do parque. Eles abriram uma exceção para construir ele dentro do parque, porque não poderia construir. Então, assim, o parisiense torceu o nariz, os críticos do momento pós-2008, pós-bolha imobiliária norte-americana, crise financeira, enxergam aquilo como um marco da ostentação, né? Porque quem financia e se projeta é a Louis Vuitton Moet Hennessy, quer dizer, o Bernard Arnault, o homem mais rico do mundo,
o Gary projetando para esse contexto, e aí a galera das agendas, né, naturalmente torcem o nariz, e a visibilidade desse projeto foi quase zero, né? Assim, foi perto do Guggenheim de Bilbao um tempo antes, num projeto espacialmente, para mim, muito mais interessante, muito mais complexo do que o Guggenheim de Bilbao. Que o Guggenheim de Bilbao, verdade seja dita, ele é muito forma numa estrutura funcional muito simples, né? Já o projeto da Louis Vuitton, não. Você tem vários espaços que vão se sobrepondo dentro e fora, dentro e fora, dentro e fora, debaixo da terra, para cima da terra, debaixo da pétala, fora da pétala, né? E que é muito, espacialmente, muito mais interessante. Mas eu estou mostrando com isso como que duas coisas mudaram, né? Estou tentando construir um raciocínio em cima de duas mudanças. Primeiro, esse esvaziamento desse conjunto, desse arcabouço teórico que norteou toda a segunda metade do século XX, pós-modernidade desconstrutivista, né? E como que isso se esvaziou. E, por outro lado, uma mudança do mainstream, né? Uma mudança de zeitgeist aí com relação ao que é uma arquitetura espetacular ou não. Né? Eu vou ter muito mais... O interesse vai migrando para outro tipo, e aí quando a gente fala nos Pritzkers, a gente discute muito sobre isso. Né? Como que a agenda vai mudando. Né? Tá aí na tela um projeto incrível, mas que de repente já não pega tão bem falar bem desse projeto. Já não é tão bonito falar bem desse projeto. Assim, é aquela história. Né? Pode. Vai pegar bem? Não sei. Né? Fundação Louis Vuitton... Né? Isso aí já não vai pegar muito bem. Como que as coisas mudam, né? Então, bancar Bilbao, que na época era uma das obras mais caras já construídas, na década de 90 era lindo, maravilhoso. Guggenheim, visão capitalista, imperialista da arte, arte como mercado, não tinha problema nenhum lá na década de 90. Tá tudo ok. Né? Agora, início, já virando a segunda década do século XXI, já não pega tão bem. Né? E a obra é mais impressionante, para mim, é mais impressionante que o Guggenheim de Bilbao. Bruno, nessa sua fala eu tenho duas questões, assim. Eu não acho que seja um esvaziamento. Eu acho que a relação com a discussão filosófica, ela teve o seu propósito como faísca para o surgimento disso que é um movimento, certo? Se a gente está assumindo que ele é um movimento, né? E tem isso que você está descrevendo, eu acho que é uma das coisas, um dos dramas da arquitetura, né? O tempo de maturidade para esse tipo de arquitetura chegar na sua excelência, e como no exemplo da Louis Vuitton, é um tempo muito dilatado em relação às mudanças geopolíticas de opinião do mundo, cada vez mais alucinado, né? Então, assim, o que 30, 40 anos nessa lacuna de tempo que a gente está aqui equivalem a séculos se a gente pega aí, volta uns séculos para trás, né? Então eu acho que talvez aí resida, de certa forma, o que a gente chamaria de um anacronismo dessa arquitetura, né? Pena que o tempo passou muito rápido, né? O Gary poderia ter amadurecido um pouco mais rápido, né? Então, mas acho que isso cabe aos historiadores e tal fazer essa reflexão. Mas era mais esse ponto que eu não acho que é um esvaziamento, não. Eu acho que cumpriu o seu papel naquele momento e vida que segue, né? Toca ficha, são outras agendas que estão entrando e tal. Dei para Dilson essa imagem que é o Ram Koolhaas e os Baby Rams, todos que trabalharam com ele e beberam da fonte dele, né? Então, isso confirma justamente essa... Tem a própria Zaha, né? Enfim, Bjarke Ingels, tem todos, né? E é justamente isso, né, Bruno? Eu concordo plenamente contigo. Para mim, não sei se a palavra é vencedor, mas a empresa ou a pessoa que conseguiu levar esse legado, e o grande legado dele não é nem um pouco geométrico, ou seja, não tem nada de linguagem arquitetônica, tem só dessa questão de experimentação, do caos, de informações e uma forma específica de fazer o processo da arquitetura, né? É comprovado como isso essa tocha está sendo carregada para frente com mais afinco pelas novas gerações, né? Eu ia comentar que o Bruno estava falando do esvaziamento da pauta filosófica, e aí não tem como não fazer um paralelo com a própria exposição International Style. Montaner comenta isso, né, que você traz ali as arquiteturas que estavam acontecendo na Europa sem um componente ideológico. O que acaba ficando é o formalismo moderno, que inclusive nos Estados Unidos, se você falar movimento moderno para os arquitetos, não é que pouca gente vai identificar, né? Arquitetos vão saber,
mas é muito mais comum você chamar de International Style. Muito mais comum do que você chamar de movimento moderno, como a gente chama aqui. E eu até faço uma espécie de separação, né? Então, o que apareceu foi movimento moderno, o que vendeu foi International Style. E nesse sentido, assim, tem tudo a ver com essa coisa da exposição ser justamente a catapulta para esses caras, que é claro, o mundo, né, o mundo da primeira exposição lá no International Style era um mundo, a gente vive num outro mundo, e que inclusive serve ao que a gente não cansa de falar aqui, da questão midiática que a gente se encontra hoje, né, as redes sociais, né, ambientes instagramáveis. Então isso coube muito bem aquela época né, e hoje não é que se esvaziou, né? E é impressionante como isso, para jovens arquitetos, principalmente, isso ainda tem uma força grande, né? A gente teve a oportunidade aqui de receber um arquiteto que trabalha, né, com a Zaha Hadid. Não coube todo mundo num teatro grande, né? Numa cidade de porte médio que, assim, conhece arquitetura, mas, enfim, foi impressionante perceber isso, né, Bruno? Sim, ali foi surpreendente, né? Como que o nome da Zaha Hadid, ele ainda gera um interesse muito grande no meio dos estudantes, né? E dos interessados de uma maneira geral, né? Até porque no evento que o Adilson está citando, né, que foi uma palestra realizada em Juiz de Fora, né, que é uma cidade que a gente pode falar né, fora de um grande eixo, entre aspas, mas muitos interessados e muito curiosos para saber o que é que a obra da Zaha Hadid, como é que o escritório funcionava, gente fazendo perguntas de como é que era o processo, né? Então, tá muito forte, né? O nome da Zaha Hadid é muito forte, muito forte. Mas essa relação com a filosofia que eu acho que foi ficando mais distante. Entendi perfeitamente o que o Rafa falou, concordo, né? A gente corre o risco de ser até muito anacronista nesse sentido, né? De tentar enxergar ferramentas de épocas diferentes para justificar momentos diferentes ou pautar a partir de referências diferentes, né? Pode ser que ela esteja aí de uma maneira contemporânea, mas aquela justificativa que parecia ser o respaldo para aquela experimentação formalmente, né? Parece que chega um momento que está todo mundo muito à vontade para continuar com a estética, já tendo justificado o que justificou, né? Então, o International Style nos Estados Unidos, que o Adilson falou, a investigação espacial formal, né? Toda aquela sintaxe modernista com aquele repertório, de repente aquilo era tão incrível, potencialmente tão incrível, que o lado dogmático e engajado do movimento, né, do movimento moderno, não veio junto, né? Quer dizer, aquilo ficou, mas a forma chegou e o capitalismo norte-americano soube materializar aquilo de uma maneira incrível, né? De repente aquela arquitetura do proletariado europeu virou a arquitetura se transformou na elite na arquitetura da elite norte-americana, né? Porque a narrativa não veio junto, né? O repertório formal e espacial veio, né? E por outro lado, essa provocação dessa arquitetura, voltando à ideia do pêndulo, né? Porque ela puxou tanto o pêndulo para um lado, mas ela deixou algumas coisas que, enfim, eu sempre gosto de olhar o copo meio cheio, né? Então, hoje nós temos uma arquitetura que está pautada em falando principalmente de Brasil, mas não somente, pautado em algumas questões do nosso movimento moderno, mas não tão rígidos como elas eram antigamente. Então, essas provocações, no final das contas, a história vai se ajustando, né? Então, essas provocações, para mim, elas são interessantes justamente para você ter uma arquitetura de estúdio MK27, etc., que tem uma preocupação muito grande em carregar a tocha do movimento moderno, mas com uma certa dose de ironia no que faz, né? E falando esse nome, eu quero dizer todos os outros que estão na mesma categoria, né? Também para não ficar falando muito. O papo tá ótimo, pessoal, mas a gente precisa agora ir para as dicas. Vou chamar nossos convidados aqui. Bruno Sarmento, tá com sua dica pra gente? A gente falou bastante aí do To Me, da teoria do To Me e dessa ideia de uma arquitetura disjuntiva. E um livro que me ajudou muito a entender isso é esse aqui. Então, ele é um livrinho de autoria do To Me que se chama Architecture and Disjunction, que ele vai falar justamente sobre a proposta de uma arquitetura
que não busca a síntese, mas justamente ele busca a disjunção, né? Onde todos esses elementos se sobrepõem ou se superimponham. Esse aí mesmo. Um livro muito interessante para entender as ideias dele e rebatendo essas ideias na narrativa de projeto. Caio, tá com a sua dica pra gente? Assim, então vamos lá. A gente falou tanto em caos, e tem uma trilogia de livros, mas a dica não necessariamente é a trilogia, mas o último livro da trilogia, que são os livros do Taleb. O primeiro se chama Iludidos pelo Acaso, o segundo é A Lógica do Cisne Negro, e a terceira é justamente a chamado Antifrágil. Então, a minha dica, para vocês chegarem no Antifrágil, vocês vão ter que ler os dois primeiro, mas a dica é o livro Antifrágil, onde ele defende justamente que o conceito de antifrágil não é um conceito de robustez ou resistência. O exemplo que ele dá, inclusive, é um prato de porcelana, se você jogar no chão, ele quebra. Um prato de plástico, se você jogar no chão, ele não quebra, mas isso não quer dizer que ele é antifrágil. O conceito de antifrágil é alguma coisa que se você jogasse no chão, ele ficaria cada vez mais forte. Então, é literalmente o oposto de frágil. Começa falando sobre questões filosóficas, cita bastante o contraponto que eu citei no último cast que eu falei de Aristóteles e a mediana de ouro de Aristóteles, né? Então, no ponto de vista dele, existem três conceitos, que é o frágil, o robusto e o antifrágil. E ele defende muito que, na vida, alguns conceitos de antifrágil são os conceitos que têm sucesso ou conseguem crescer dentro do caos. E, na minha opinião, essas arquiteturas que a gente viu, algumas delas, e dentre elas, eu acredito que a do Daniel Libeskind, ela é uma arquitetura totalmente antifrágil, porque a quantidade de caos que é inserido dentro dela, né, das plantas, dos cortes, etc., e o que sai ali como resultado. De novo, para quem não viu o cast sobre o Museu Judaico, né, fica aí a dica. Mas leiam os dois primeiros para chegar nesse terceiro, que esse terceiro realmente o resumo de tudo que ele faz, mas né, levando muito além. Não sei se vocês já leram, mas ele é bem legal. Muito bom. Vamos lá, Rafa, tá com a sua dica? Descobri minha dica aqui agora, graças ao Caio, que trouxe Benigni Borromini aqui pra baila, né? Que é o episódio do Benigni, do Poder da Arte, da BBC, do Simon Chama. E é muito legal, e um vídeo fala um pouquinho desses dois perfis, né? De o Benigni, o artista que entregava no prazo e tal, babá. Borromini é aquele cara mais tentando desmontar aquela estrutura clássica greco-romana e tal. E acho que uma analogia interessante para a gente entender essas forças aí em conflito desses momentos aí que a gente tá discutindo da linguagem da arquitetura. E é muito interessante que o vídeo ele faz uns vídeos assim mostrando, comparando as cúpulas, né? Compara, por exemplo, San Andrea Quirinale com San Ivo della Sapienza, San Carla La Quattro Fontane, mostrando como que o Borromini ele extrapolava, ele mesmo utilizando da linguagem clássica, ele fazia superposições de formas, desmontando as estruturas clássicas originais, que é mais ou menos uma operação que o desconstrutivismo faz nas formas estruturalistas, né? Então, né, graças aí a essa analogia feliz aqui que o Kai trouxe pra gente, fica a dica aí, O Poder da Arte, Benigni, do Simon Chama, uma série da BBC. Vai lá, Dilson, é contigo agora. Qual é a sua dica, Dilson? Bom, minha dica vai ser, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema, o site Design fez uma série de reportagens, uma série de pequenos artigos relembrando o que foi o movimento, né, o que a gente está chamando aqui de movimento construtivista, né, fazendo uma retrospectiva aqui dos trabalhos dos arquitetos, o que eles estão fazendo hoje, né, qual a importância da exposição para aquela época. Bem legal para quem quiser pesquisar um pouco mais, e a gente vai deixar outros links também para vocês do que a gente pesquisou aqui e para vocês se divertirem aí, continuarem essa conversa filosófica. A gente vai terminando aqui. Deixa eu agradecer aos nossos amigos que discutem arquitetura contemporânea aqui no nosso podcast. Primeiro agradecer ao
ao Bruno. Bruno, obrigado pela sua presença aqui. Volte mais vezes para a gente conversar mais sobre arquitetura, né? Obrigado pelo convite, prazer enorme. Como sempre, aprendo demais. Né? Um prazer dividir aqui o programa com o Caio. Né? A Adilson e a Rafa eu tenho o prazer de encontrar pessoalmente com frequência, o Caio não. Então a gente tem que arrumar um jeito de um próximo aí ser pessoalmente. Né? Mas obrigado pelo convite, foi ótimo. Caio, muito obrigado pela sua presença aqui e volte mais vezes para conversar com a gente está sempre conversando por aqui, mas volte sempre. Muito obrigado. Bruno, sempre um prazer dividir esse espaço contigo também e vamos fazer essa coisa presencial aí. Temos que fazer, né? Não é que vamos, temos que fazer. Temos que fazer. Rafa, mais um episódio filosofando e deixando a coisa bem complexa, né? Eu acho que foi um dos episódios maiores que a gente teve aqui em termos de gravação, né? Sim, foi. E obrigado, Caio, aí pela disposição e do tempo, Bruno também, aí pela contribuição. Muito legal, assim, retomar os temas, né? Eu tô um pouquinho distanciado dessa discussão teórica da arquitetura e tal. É sempre muito bom poder falar disso de novo e saber que isso faz parte um pouquinho do que a gente acredita, né? Da nossa arte, ofício, né? Posso contar uma coisa, uma curiosidade interessante? Claro, cara. Manda. O livro que eu estava procurando ali, mas infelizmente, como tem muito tempo que eu não mexia com ele, eu não consegui encontrar, é um livro sobre a obra do Derrida e do Deleuze, que eu ganhei de presente do Rafa, que eu não sei se ele vai lembrar, que deve ter tranquilamente 20 anos. Caramba! Né? É deve mesmo. ter tranquilamente 20 anos, mas eu não lembrava o nome exato do livro, aí eu fui buscar aqui para poder colocar como dica. É até uma abordagem mais complexa, né? Tem bastante tempo que eu o li, que eu recorri a ele pela última vez, Caramba. mas eu vou procurar quando eu achar, eu te mando aí, você vai ver. É isso aí, Caraca, eu acho que deve ter 20 anos, tá? Pra mais, sem dúvida. Mas me ajudou no entendimento do desconstrutivismo, então foi muito bom. Que legal, bacana. Você ajudou o Bruno hoje, nem estava sabendo, né, Rafa? Exatamente. Pois cara, era um outro eu. Gente, então a gente fica por aqui. Voltamos com mais um episódio para vocês daqui a 15 dias. Até mais.